A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Chegamos na lição 4, o Ministério do Avivamento de Jesus. Nesta lição hoje estudaremos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida de todos que desejam um grande avivamento. O objetivo da nossa lição hoje, primeiro, apresentar Jesus na pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da ação do ministério de Jesus Cristo. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Quero agradecer a todos vocês que já é inscrito no meu canal. Você que ainda não é inscrito, está chegando agora. Você pode se inscrever no nosso canal. A informação que eu quero passar para você é que nós estamos passando aqui um resumo da Escola Bíblica Dominical para todos, né? Todos que queiram nos acompanhar. Você pode estar compartilhando com outras pessoas também, ativar o sininho para você estar recebendo toda semana, toda terça-feira tem vídeo novo, de uma aula nova para você. Você pode compartilhar, se estiver sendo bênção para você, compartilha com outras pessoas também. A intenção dessa aula é para ajudar os professores de Escola Bíblica Dominical, também o subtenente de Escola Bíblica Dominical, os alunos também, todos os irmãos da igreja, pastores, todos, liderança, né? Eu espero que esteja sendo bênção para você, porque para mim está sendo bênção, eu estou aprendendo. Nós estamos na lição, no primeiro trimestre, né, na quarta lição já. Semana passada nós passamos a lição 3, onde nós estávamos falando, né, o avivamento, né, no Novo Testamento. Nós falamos da lição 3, o avivamento no Novo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre o ministério avivado de Jesus. Glória a Deus. Fica comigo até o final, que nós vamos aprender coisas maravilhosas aqui hoje. Olha só, o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui hoje vai falar assim: Jesus é a pessoa do Espírito Santo, né? Primeiro ponto. E o subtópico dele, o primeiro subtópico desse primeiro ponto, o Espírito Santo na vida de Jesus. E o segundo subtópico desse primeiro ponto, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nossa, nós vamos falar coisas boas aqui hoje, tá? Falar sobre o Espírito Santo na vida de Jesus e falar sobre o Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Segundo ponto da nossa lição hoje, nós vamos falar de Jesus, a oração e seu ministério. Olha que coisa boa que nós vamos aprender aqui hoje. Estão vivendo uma época que muitas pessoas não estão orando. Ou, às vezes, alguém fala assim que Jesus não precisava ter orado. Mas ele precisou sim orar para deixar um ensinamento que nós precisamos orar também. O primeiro subtópico desse segundo ponto vai falar o valor da oração. Você tem valorizado a oração? Segundo subtópico desse segundo ponto fala uma vida de oração. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai falar uma vida na unção do Espírito Santo. Primeiro subtópico desse terceiro ponto, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. E o segundo, a unção do Espírito Santo na vida do crente. Fica comigo até o final, que tem um aprendizado muito bom. Essa aula está muito gostosa, essa aula está muito boa. É uma aula diferente, uma aula que vai somar em nossa vida, despertar para a oração, nos despertar para receber a virtude do Espírito Santo e nos despertar para a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. O texto áureo da nossa lição fala assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda a terra e de redor. Quando nós observamos essa lição, nós vemos já que o trabalhar do Espírito Santo já começou quando Deus começou a usar os profetas, que de uma virgem ia nascer, né, o que ia tirar o pecado do mundo, que ia nascer né, que seria o Filho de Deus. Então já começou ali o agir do Espírito Santo, usando os profetas. Depois nós vemos o agir do Espírito Santo quando o anjo aparece por Maria e fala que ela foi graciada, né? Aleluias, para receber o Espírito Santo, para ela dar à luz o Filho de Deus. E agora ela gera o Filho e Jesus nasce e a gente vê já o agir do Espírito Santo no ventre. Nós vemos o agir do Espírito Santo nele como criança e nós vemos o agir do Espírito Santo ele descendo as águas. Nós vemos o agir do Espírito Santo ele no deserto
tentado pelo inimigo, em toda a sua ação, nós vemos o agir do Espírito Santo. Queremos dizer que, às vezes, tem pessoas que trazem sobre a sua vida, assim, conhecimento, quer trazer conhecimento e fica, assim, às vezes, com dificuldade. Fala assim, mas Jesus era Deus ou Jesus era homem? Jesus era 50% homem, 50% Deus. Quero dizer que Jesus era Deus e Jesus era homem. Simplesmente esvaziou-se de si mesmo, a Bíblia nos ensina que ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem, né? Para mostrar para nós que nós estamos vulneráveis aí ao mundo, ao pecado, mas temos condições, com o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, temos condições de vencer o mundo. Assim como Jesus venceu, também nós podemos vencer também as tentações, as frustrações, as tristezas, as angústias deste mundo, assim como Jesus também venceu. Primeiro ponto da nossa lição, que nós vamos estudar, Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero dizer também que essa fama de Jesus, quando ela correu pelo todas as habitações daquele derredor, os milagres que Jesus começou a fazer, quando Jesus foi batizado e a fama dele começou a correr, mas quando ele desceu as águas, que João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo em forma de pomba, né, pousou sobre Jesus, habitou sobre Jesus, ele recebeu o Espírito Santo como homem. A partir daquele momento, o agir do Espírito Santo, né, que fez tudo a diferença na vida de Jesus. Aí entra um aprendizado para nós. Quer ter uma vida diferenciada do mundo? Quer ter uma vontade de ser reconhecido nos seus louvores, na sua pregação, no seu ensino, no seu ministério? Então precisa ter o agir do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se não tiver o agir do Espírito Santo, o homem faz as coisas às vezes para se mostrar, para querer se aparecer. Mas quando nós deixamos o agir do Espírito Santo, é a palavra, é o Espírito Santo que aparece em nossa vida, fazendo a diferença. Por quê? O próprio povo começou a ver a diferença em Jesus, pelo agir do Espírito Santo. Então é o povo que vai ver, não precisa nem você falar. É o povo que vai ver que você está sendo diferente nesse mundo com o agir do Espírito Santo de Deus em sua vida. Aí você às vezes vai ter uma fama. Você está vendo? Você está vendo fulano de tal? Você está vendo o professor da escola dominical que ele é diferente? Você está vendo aquela irmã do círculo de oração que ela é diferente? Está vendo aquele pastor que é diferente? Por quê? Tem um agir do Espírito Santo na vida dele. Entrando em nossa lição, Jesus é a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus foi o primeiro ser humano depois de Adão a receber a habitação permanente do Espírito Santo. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 22 e 1 Coríntios 15, 45. Adão, quando ele foi feito por Deus, do pó da terra, interessante que aqui tem uma diferença, que Adão foi gerado da terra e Jesus foi gerado do ventre de uma mulher. O que Deus quer mostrar para isso? Que o ser humano, a partir de Adão, ele carregou a herança do pecado, mas Jesus foi gerado de uma mulher, mas não teve o seu pai, o homem daqui da terra. Ele teve o seu pai, o próprio Deus. Então, Deus fez com que Jesus gerasse do ventre da mulher, mas ele não carregou com ele essa herança do pecado, porque ele conseguiu fugir. Por mais que ele sendo homem, ele tinha tudo para ele também errar. Quando ele foi tentado, quando o diabo falou assim, ei, você pode transformar. Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. É claro que Jesus tinha esse poder com o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ele tinha esse poderio para transformar essa pedra em pão. Mas ele não aceitou a tentação. E às vezes você também é tentado pelo inimigo para te testar. Você tem condições de fazer isso? Aí você quer mostrar que tem condições. Não, às vezes tem momento que é para nós se recuar. Tem momento que às vezes não é o momento de nós mostrar o poder que Deus te deu. Às vezes tem momento que é para você recuar. Jesus recuou naquele momento. Ele falou assim, assim está escrito. Ele mostrava dentro da palavra.
Aleluias. Vejamos o agir do Espírito Santo nos principais fazeres da vida de Jesus. Vamos ver? Vejamos o agir do Espírito Santo nos principais fazeres na vida de Jesus. Lucas 1:35, na concepção de Jesus. Na concepção, você já vê o agir do Espírito Santo na concepção. Você vê o agir do Espírito Santo, Lucas capítulo 2, versículo 25 a 27. Na infância de Jesus, você já vê o agir do Espírito Santo. Lucas capítulo 3, versículo 22, você vê o agir do Espírito Santo no batismo de Jesus, você já vê o agir do Espírito Santo. Você vê o agir do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 1, na tentação, quando o inimigo tentou Jesus. Você vê também o agir do Espírito Santo no Lucas capítulo 4, 16 a 21, no início do seu ministério. No início do seu ministério você já vê o agir do Espírito Santo. Mateus 12, 15 a 20, você vê o agir do Espírito Santo durante o ministério. Hebreus capítulo 9, 14, você vê o agir do Espírito Santo no sacrifício. E eu trago uma aplicação para você, obreiro, para você, irmão, jovem, adolescente, pastores. O agir do Espírito Santo, qual a diferença que está fazendo em sua vida? Em que você está deixando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida? Porque o que faz a diferença na vida do ser humano é o agir do Espírito Santo. Ele é o consolador, ele é o nosso orientador, é ele que nos traz a conscientização do pecado, é ele que nos traz o desejo de nos afastar do mundo pecaminoso, e é ele que nos orienta. O Espírito Santo é nosso orientador para nós fugir da aparência do mal e saber resistir o inimigo. Aleluias. Segundo o Espírito Santo no ministério de Jesus, segundo o subtópico. Ao vir na terra o verbo vivo, nos deixa de ser Deus, mas encarnar ele não viveu aqui como Deus. Isaías 53, versículo 3 e Lucas 22, 48, confirma na Bíblia aí, vai estar passando esse material que eu estou compartilhando com você com muita alegria. Você pode estar usando para você estar dando a sua aula no dia que for a aula lá na sua igreja, não sei se é no domingo ou decorrer da semana. Eu estou compartilhando o material ao qual eu adquiri, tá? Então eu estou compartilhando para ajudar, enriquecer a sua aula, tá? Então é um material que não tem aqui na revista, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Sendo homem, Jesus precisou do poder do Espírito Santo para executar sua missão, que é evangelizar, curar, pregar, libertar, anunciar e desfazer a obra do diabo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 e 1 João 3, 8. Jesus sendo homem, porque ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem aqui na terra, em carne, ele precisou do poder do Espírito Santo na sua missão. Aí que nós aprendemos que o homem em carne, o homem em matéria, sem o Espírito Santo, ele não consegue evangelizar com autoridade. O homem sem a presença do Espírito Santo, ele em matéria pura, de carne, ele não consegue pregar com ousadia e com autoridade. Só tem pregação com ousadia e autoridade, só tem louvor com autoridade e ousadia, só tem instrumentista na casa do Senhor, e só tem como desfazer a obra do inimigo, a obra do diabo. Você só consegue desfazer a obra da carnalidade, você só consegue desfazer a macumbaria, palavras de maldição, se tiver o Espírito Santo sobre a sua vida. Se eu tiver o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, aí nós conseguimos, com esse agir do Espírito Santo, evangelizar, pregar, cantar na unção, fazer a obra com temor, com alegria. Porque quando o homem faz as coisas na carnalidade, ele faz para se gloriar a si mesmo. Mas quando nós fazemos na direção do Espírito Santo, nós fazemos para gloriar a Deus, para a glória de Deus, não para a glória de si mesmo.
E tudo que Deus fazia aqui é para mostrar para nós que você é capaz. Deus estava trazendo uma mensagem linda para nós, que ele sendo homem, mas com o agir do Espírito Santo de Deus na vida dele, era capaz. Se você também é capaz, não sinta que você é incapacitado, porque quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. Versão geral do nosso primeiro ponto vai dizer assim: o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida do ministério de Jesus. O Espírito Santo teve uma participação ativa no ministério de Jesus. E eu quero dizer para você e para mim que nós precisamos, aleluia, do agir do Espírito Santo, uma participação ativa também no nosso ministério. Se não tiver, as coisas não fluem. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre Jesus e a oração em seu ministério. De acordo com a lição, o ensino da oração do Pai Nosso é coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religiosos. Mateus 6, 5, 9. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 9. Se não tem oração, é um ministério cheio de hipocrisia, exibicionismo religioso. Quer mostrar, às vezes, que a religião dele é melhor, que a religião dele faz mais, mas às vezes não tem oração. Se não tem oração, nós temos a nossa conexão com Deus é na oração. A nossa conexão com Deus para nós receber o Espírito Santo é na oração. É na oração que tem quebrantamento. É na oração que tem liberação de perdão. Aleluia. É na oração que tem poder de Deus. Por meio da oração, o cristão manifesta a Deus a seguinte coisa. Vamos ver o que se manifesta na oração? Quando nós temos oração, nós aprendemos Mateus capítulo 6, versículo 5, 9. O que tem lá o valor? Olha o valor da oração. Nós temos Deus como nosso Pai. O santo nome é de Deus. E a pessoa que não tem oração, ele acha que o santo nome é o dele. Ele começa a querer ser santo demais e tal. Às vezes não tem oração, não tem quebrantamento, não tem humildade. O anseia pelo reino. Quando tem o valor da oração, o anseia pelo reino. Desejo pela vontade de Deus. Quando nós temos oração, nós deixamos a vontade de Deus. Confiança e ser dependente. Confiança e ser dependente de Deus. Ter aquela confiança que é dependente. E quando não tem oração, a pessoa acha que não é dependente de Deus, que não precisa mais orar. A confissão e arrependimento. Aleluias. O crente precisa ter confissão e arrependimento. A confiança na proteção. Quando começa a orar, ele tem confiança na proteção divina. Reconhecer que dele é o reino e o poder e a glória para sempre. O segundo tópico do nosso segundo ponto vai falar uma vida de oração. E aí eu faço uma pergunta para nós. Nos últimos dias que nós estamos passando, observamos que as pessoas não têm mais aquele desejo de estar na oração. Se levantamos uma campanha de oração mesmo e ter lá 1 hora de oração, conta no dedo quem vai para a oração. Observa que é os mesmos de sempre que vai estar na oração. Mas quando temos culto, às vezes só mesmo de louvorzão, as pessoas estão aquela galera, aquela multidão de pessoas. E se chamar para tirar 30 minutos primeiro de oração, o que acontece? As pessoas chegam após a oração. Eu observo a igreja da antiguidade, a igreja primitiva, Atos Apóstolos, capítulo 2, 46 e 47. O povo crescia na oração, na comunhão, no partir do pão. O povo crescia na oração. Eu sempre fui assembleano. E eu lembro que nós tirava primeiramente uns minutos de oração na igreja. E o povo chegava, se o culto começava às 19 horas, o povo chegava 10, 15, 20 minutos antes para tirar um período de oração. E hoje teve uma inversão muito grande, reverteu a situação. As pessoas chegam 20 minutos depois para não orar. Se não ora, não tem poder de Deus. Se não ora, não tem quebrantamento de coração. Se não ora, não tem humildade. Se não ora, não tem poder de Deus. Se não ora, não tem batismo com o Espírito Santo. Se não ora, não tem o agir do Espírito Santo. Se não ora, não tem milagre. Se não ora, não tem batismo com o Espírito Santo. Pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo
somente em campanha, mas ele ora no dia da campanha, mas ele não ora. Hoje é uma campanha de avivamento. As pessoas vão lá para ser avivado. Mas o avivamento verdadeiro é aquele que ora. O avivamento verdadeiro é aquele que busca na oração e na palavra. Aí vai ter poder de Deus na nossa vida. Não é só emocionalismo, não é alegria momentânea. O avivamento, quando temos o avivamento, mexe com o emocional, sim. O avivamento de batismo com o Espírito Santo, poder de Deus, mexe com o emocional. Mas antes de nós ser graciado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios de Deus na oração e na palavra. Aí as pessoas às vezes têm fugido. Jesus estava lá. O que ele fez? Ele entrou dentro da sinagoga, ele entrou dentro do templo e foi abrir o livro de Isaías. E fala, hoje se cumpriu a palavra da profecia. Ele leu a palavra, ele mostrou na palavra. E nós precisamos crescer na palavra e na oração. Olha só, uma vida de oração. O Evangelho revela a prática da constante oração na vida de Jesus. A prática da constante oração na vida de Jesus. E ele era Jesus. Ah, mas ele era Jesus. Mas ele era homem. Ah, mas ele venceu as investidas do inimigo porque ele era Deus. Não, ele se esvaziou de si mesmo e fez homem. Vamos lá, Lucas capítulo 5, 16. Jesus orava no deserto. Aonde Jesus orava? No deserto. Lucas capítulo 6, 12. Ele orava pelas madrugadas. E eu pergunto para nós, quantas vezes nós temos orado da madrugada decorrer de um mês? Decorrer do ano? Decorrer da semana? Quantas vezes você tem orado? 2022 passou. Quantas vezes você orou na madrugada de 2022? Iniciamos 2023. Você já orou de madrugada 2023? Orou depois do seu batismo. Oh, meu Deus, às vezes a pessoa batiza lá nas águas e nunca mais ora. Ou já chega assim, não dá importância à oração. A oração é a chave da vitória. Costumo dizer que a oração é o nosso ar para nós respirar. É o oxigênio. A oração é o oxigênio da alma. O oxigênio é que dá vida ao crente. Você consegue viver sem o oxigênio? Vou repetir para você, você consegue viver sem oxigênio? E assim é a vida do crente, não consegue viver sem oração. Lucas capítulo 22, versículo 32, Mateus 19, 13. Fazia intercessão, orava fazendo intercessão. Cadê os crentes da intercessão, que ora por intercessão? Cadê o círculo de oração que ora por intercessão? Cadê os obreiros que oram por intercessão? Cadê os jovens que oram por intercessão? Cadê os adolescentes? Eu fui batizado com o Espírito Santo, fui graciado por ser batizado com 9 anos de idade, mas sabe por quê? Porque nós estávamos ali junto com os adultos orando, nós era ensinado que nós orava. Hoje, às vezes, nós olhamos dentro da igreja, nós vemos só criança correndo no pátio da igreja e não ora, não aprende a orar, buscar o batismo do Espírito Santo. E quer ser batizado. Como que vai ser batizado quem não ora, que não busca? Aleluias. João capítulo 12, versículo 28, orava no templo. Então, às vezes, a pessoa só quer orar em casa, só quer orar no monte, ou só quer orar no vale. Não, Jesus orava no monte, mas Jesus orava também no templo. Jesus orava em casa, orava no templo, orava em todos os lugares. Então, nós precisamos ir também. Tem pessoa que quer orar só no monte, mas não quer orar dentro do templo. Às vezes ora só dentro do templo e não ora em casa, não tem uma vida de oração em casa. Aleluia. Jesus tinha um santo hábito de conversar com Deus em oração, Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 a 11. Visão geral da segunda parte. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. E o ministério da oração tem também uma grande importância no seu ministério. Terceiro ponto da nossa lição fala uma vida na unção do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7 a 11. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Leia lá. Vida são salva. Através do obreiro ter unção do Espírito Santo na vida dele, vida vai ser salva. Mas para a vida ser salva, ser modificada, nós temos um testemunho
nós precisamos ter uma vida de unção. O obreiro precisa ter uma vida de unção. Quando eu falo obreiro aqui, também eu não quero dizer só o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar de trabalho. Não, você que é um líder, um professor da escola bíblica dominical, uma liderança, você é um obreiro. E nós precisamos ter uma vida de unção. 1 Coríntios 11, versículo 1 e 1 Timóteo 4, 16. As pessoas mudam de atitude. Olha só, se você, obreiro, você líder, tem uma vida de unção do Espírito Santo em sua vida, pessoas irão mudar de atitude através do seu testemunho, através da sua vida de unção. O seu vizinho viu que você tem uma vida de unção, os parentes dentro da sua própria casa, que te afronta e tal, e aí vê que você tem uma vida de unção, ele vai mudar de atitude. As pessoas na empresa que você trabalha, as pessoas na faculdade, vai ver que você tem uma unção de Deus, uma unção do Espírito Santo na sua vida, ele começa a mudar de atitude pelo seu testemunho, pelo seu caráter de cristão. Tem muito cristão por aí fora sem caráter, sem testemunho, que não tem unção do Espírito Santo. Compra, não paga, xinga no meio de todo mundo, tem atitude errada, xinga no trânsito, quando tem uma van, alguém te deu uma fechada no trânsito, faz gesto obsceno, faz um monte de coisa, porque não tem a unção do Espírito Santo, não se converteu. E a pessoa só se converte de verdade quando tem a unção do Espírito Santo na vida dele. Aleluias. Então a mudança de atitude na sua vida pode mudar a atitude de outras pessoas através do seu comportamento com a unção do Espírito Santo. 2 Timóteo 2, 19 e 21. Aparta-se da iniquidade. Pessoa, quando vê a unção da sua vida, além de você se apartar da iniquidade, outras pessoas também se apartam da iniquidade, porque vê bom testemunho na sua vida. Vê fruto do Espírito, Tiago. Vê fruto do Espírito sobre a sua vida. Aleluias. Obediência, tem obediência, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Tem obediência na vida. Precisamos ter uma vida de oração. Atos capítulo 10, versículo 9. Precisamos ter uma vida de oração na nossa vida, mas precisamos também ter unção do Espírito Santo. Segundo ponto da nossa lição fala assim, a unção do Espírito na vida do crente. A vida do crente, quando tem unção, ele tem fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22. Gálatas capítulo 5, 22. Pega essa referência para você aí, vai estar até passando na sua tela aí, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Precisamos ter o fruto do Espírito, ser uma árvore que dê fruto. O fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, bondade, paciência. Precisamos ter toda essa qualidade do Espírito. Todo cristão, quando aceita Jesus, recebe a presença do Espírito Santo, esse seu fruto. Dessa forma, todo fica apto para o ministério ordinário de anunciar o Evangelho, cumprir o ID do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dar fruto do Espírito, amor, paz, bondade, mansidão, né? E Marcos 16, 15, fazer o ID de Jesus. Todas as pessoas que aceitam Jesus precisam ter o fruto do Espírito. Mansidão, paz, longanimidade, bondade, né? Precisa mostrar isso aí. Todos que aceitam Jesus já recebem o Espírito Santo e o fruto do Espírito. Nós precisamos manter. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas não conseguem manter isso aí. Precisamos manter. A unção do Espírito Santo na vida do crente. Além do fruto, Deus oferece todo quanto pedimos o batismo com o Espírito Santo para receber a capacitação de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 e Lucas 11, 13. Deus dá a nós a capacitação de poder. A partir do momento que nós temos o fruto do Espírito, tem a unção do Espírito Santo, tem a oração em nossa vida, recebemos o Espírito Santo, ele nos dá a capacitação de poder para expulsar os demônios, para orar para o enfermo e ser curado, e orar até para as pessoas que estão em pecado e ser perdoado o pecado. Mas para isso tem que receber o Espírito Santo, ter uma vida de oração, ter unção na vida do crente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ou 11 também, né? Olha só, todos os filhos de Deus podem receber os dons do Espírito,
para exercer um ministério extraordinário com resultado maior da obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Tem uma vida de oração, uma vida de unção, uma vida no Espírito Santo. Aí sim, o Senhor, o Espírito Santo, te capacita para você fazer coisas extraordinárias no ministério que Deus confiou em sua mão. Zela pelo que Deus colocou em sua mão. Às vezes precisamos ter zelo. Aleluia. Visão geral da terceira ponte. Jesus teve uma vida a serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. A conclusão da nossa lição hoje vai falar assim: o Filho do Homem foi habitado plenamente, revestido com o poder do Espírito Santo. Dessa forma, o Messias, o ungido, pode ter um ministério avivado, justificado, a carne, concedendo que todo ser humano que lhe aceitar possa receber a vida eterna. Então, todos que aceitar Jesus, que ele foi ungido pelo Espírito Santo, pelo seu ministério avivado, e aí justificado a carne, concedendo que todo ser humano que lhe aceitar a Jesus possa receber. Aleluias. Glória a Deus. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Se você não tiver unção do Espírito Santo, o seu ministério não é avivado. Então, para nós ser avivado, precisamos ser. Aleluia, ter o Espírito Santo. E olha, se Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente. Então, para nós desenvolver nosso ministério, precisamos ser ungidos. Que Deus te abençoe. Você que ouviu a lição pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, compartilha com outras pessoas que estiver sendo bem, se você tiver gostado. Pode também você estar comentando na nossa lição, ativa o sininho para você receber em primeira mão a nossa lição. Dá um joinha aí, um like, gostei. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. A próxima lição 5, o avivamento na vida da igreja. Fica conosco, nossa lição. Próxima semana estaremos aplicando outra aula. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se querendo Deus.